Olá, boa tarde, tudo bom? Estão me escutando? Vendo slide? Oi, Rebeca, tudo bom? Vendo slide? Vamos lá, nossa aula hoje é aula 18 e 19, Química A, sobre estudo das bases. A gente estudou aí, abri a câmera aqui. A gente estudou os ácidos, agora a gente vai estudar as bases, depois a gente vai estudar a reação dos dois, dos ácidos e das bases, tá bom? Que formam sais. Então, vou passar a teoria dessa primeira aula, a apostila 2, Juan. 2 não, 3, porque eu fiz a capa, né? Apostila 3, tá bom? Página, nenhuma página, porque agora é teoria, mas depois é 110. Nós iremos fazer os exercícios. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui assim, para ficar bonitinho. Fechar o bate-papo. Então, funções inorgânicas. A frente A, vimos os ácidos, agora vamos ver as bases. Base, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? O hidróxido é toda substância que, dissolvida em água, se dissocia, fornecendo como ânion exclusivo o OH, tá bom? A gente estava vendo ácido, que era o cátion, H, tá bom? Agora a gente está vendo a parte do ânion, OH, que é hidroxila o nome desse ânion. Então, temos aqui, ó, exemplo de uma base, tá bom? Na é o sódio, né? OH, já só de eu bater o olho, eu sei que é uma base, tá bom? Esse OH é hidroxila, tá bom? É o ânion. O cátion aqui é o Na. Então, aqui tá separado os dois, tudo bem? Depois a gente vai ver a nomenclatura. Aqui temos outro exemplo de base. Dá para vocês verem, tá? Né? Um pouco difícil de ver. 3 exemplos de base, tá bom? Como que a gente separa aqui o cátion do ânion quando tem, né, 2? Lembra daquela parte de ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica que a gente viu, acho que foi uma das primeiras aulas, tudo bem? Então, possui a hidroxila aqui, ó, OH, à direita, tá bom? São metais, ligas iônicas, sólidos e fixos. Tá passando aqui. Hoje tá com ele, se não consigo passar direto. Deixa assim. Temos a base exceção, que é esta daqui. NH3 é amônia. Quando em contato aí com a água, ela forma o amônio, tá bom? Hidróxido de amônio, ficaria o nome, tá bom? A metais, liga covalentes, essa é a exceção. Solução aquosa e volátil, se vocês puderem anotar aí do lado, é a única base molecular. É o hidróxido de amônio. Anotem esse asterisco aqui, ó. Por gentileza, no cantinho aí da apostila de vocês. Próximo slide. Vou compartilhar aqui. Pensei que o Juan tinha saído, porque eu só vi aqui a Rebeca. O Juan não tá aparecendo aqui do lado. Vou passar o slide. Nomenclatura, ou seja, o nome, como a gente forma o nome da base. Tudo bem? Então, a gente vamos utilizar. Deixa eu aumentar. Aqui. Hidróxido, a palavrinha hidróxido vem no início, tá bom? E o nome do elemento. Se eu não sei o nome do elemento, professora, o que eu faço? Tem que consultar lá a tabela periódica. Mas os elementos, geralmente, que caem em vestibular são os usuais, o que a gente mais conhece, tudo bem? Por exemplo, Fe, eu sei que é ferro. Na, eu sei que é o sódio, né?
Ca, eu sei que é o cálcio, assim sucessivamente. Nunca vai cair um elemento assim mais difícil. Então, tem os elementos específicos que a gente verifica, estuda mais, cai mais nos exercícios. Tudo bem? Então, são esses que vão cair lá na hora do vestibular. Então, a gente, para montar o nome da base, a gente utiliza aí o hidróxido, tá bom? Na frente e o nome do elemento. Neste caso aqui, ó, Na é sódio, tá bom? Então, vai ficar hidróxido de sódio, o nome do elemento. Fe, ferro, hidróxido de ferro. Temos aqui, ó, 2, tá bom? Porque tem 2 hidróxidos e 2 ferros. E aí eu coloco 2 em números romanos, sempre em número romano, tá bom? Aumentar aqui e diminuir sozinho. Para mostrar a diferença aqui do hidróxido de ferro, temos o 3. Então, temos hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3, tá bom? Super simples, ao contrário dos ácidos que a gente estava vendo, né? Que a nomenclatura já é um pouco mais complicada, requer um pouco mais de atenção. Nossa, cadê? Classificação aí das bases. Quanto ao número de hidroxilas, lembrando que a hidroxilas é o OH, tá bom? O ânion OH. Então, eu posso classificar a base de acordo com elas. Aumentando aqui para vocês verem. Temos aqui, ó, monobases. Exemplos, NaOH, tá bom? Quando não tem nada, significa que é um, tá bom? NH4OH, aqui seria o hidróxido de sódio e hidróxido de amônio. De bases, quando eu tenho duas hidroxilas, tá bom? Então, aqui, ó, CaOH, tem um 2 aqui embaixo, que tá bem fraquinho. MgOH2, então são de base a classificação, porque tem 2 hidroxilas, tá bom? E aqui seria o hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio. Tribases, quando eu tenho 3 hidroxilas, tudo bem? Temos aqui, ó, hidróxido de alumínio e hidróxido de ferro 3, como a gente verificou. Tetrabase, quando eu tenho 4 hidroxilas, tá bom? Hidróxido Pb é chumbo, tá bom? E o outro aqui, silício, SN, tá bem ruimzinho aqui a imagem, tá bom? E aí tem a outra classificação, a gente viu como essa é o número de hidroxilas, OH, o ânion, tá bom? Tem o grau aí de dissociação iônica também, ou seja, se é uma base forte ou fraca. Tá falando aqui, ó, os hidróxidos de metais alcalinos. Metais alcalinos, se eu pegar a tabela periódica, é a família lá, o grupo 1, por isso que está escrito aqui, ó, G1, tá bom? Metais alcalinos, família 2A, ou grupo 2, metais alcalinos terrosos, tá bom? Que também está escrito aqui, ó, metais alcalinos terrosos, número, grupo 2. Então, eu tenho que saber, professora, eu tenho que estar, né, decorado, tem que saber já na cabecinha de vocês, tá bom? Pelo menos o grupo 1, 2 e a última família da tabela periódica, que é o gases nobres, tá bom? Que é o que bastante cai no vestibular. Então, grupo 1 e 2, primeiro é metais alcalinos, o outro é o mesmo nome, metais alcalinos, só que terrosos no final, tá bom? Então, quem tá nesses dois grupos, família 1A e 2A, ou grupo 1 e 2, são consideradas aí bases fortes, tá bom? Fracas, inclui-se aí o hidróxido de amônio, NH4OH, e as demais bases são consideradas fracas. Então, até para distinguir aí o grau de dissociação de quem é forte, quem é fraca, é mais claro e objetivo aqui na parte da base da classificação do que do ácido, como a gente estava vendo. Certo, voltando para cá. Quanto à solubilidade em água. O que significa solubilidade? Ser solúvel ou não em água. Ou seja, se mistura ou não com a água, tá? Que é o solvente principal que nós utilizamos. Então, tá aqui, ó. Quanto à solubilidade em água, totalmente solúveis. Quais são as bases que são solúveis? Hidróxidos dos metais alcalinos, aí novamente falando do grupo 1, família 1A da tabela periódica. E o hidróxido de amônio, NH4OH. Parcialmente solúveis. Tem essa questão também de ser parcialmente. Hidróxido dos metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2, família 2A, né?
insolúveis todos os demais hidróxidos, tá bom? Então, temos só aí grupo 1, hidróxido de amônio, que é totalmente insolúvel. O resto aí, alguns parcialmente da família 2A e o resto é tudo insolúvel, tudo bem? Então, para fazer os exercícios, aí quando a gente voltar na segunda aula, deixem aí aberto no computador de vocês, ou se vocês estiverem do lado, né, que o ângulo fornece, a tabela periódica, porque vai ter exercício que pergunta se é forte, se é insolúvel, então a gente consegue, né, fazer acompanhamento lá pela tabela periódica. Eu vou estar colocando aqui para vocês também. Então, aqui eu deixo ampliar KOH. OH é hidroxila, é meu ânion, tá bom? Então, eu sei já que é uma base. O K é o potássio, então é hidróxido, o nome ficaria hidróxido de potássio, tá bom? Verifico lá se ele está no grupo 1, grupo 2, para eu poder dar esta classificação aqui. Como só tem somente uma hidroxila, eu sei que é monobase. Forte, se solúvel, eu tenho que verificar a classificação lá, se ele é grupo 1, grupo 2, metais alcalinos, metalinos terrosos, tá bom? Então, classificação aqui tá que ele é forte e ele é solúvel. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Já, tabela periódica. Aguentei um pouquinho. Deixa eu só abrir aqui para ajudar a abrir uma tabela super colorida. Neon. Essa daqui. Então, ó, voltando aqui para a apostila não, para o slide, né? Vocês estão vendo o slide. Ele deu aqui essa base, tá bom? KOH. Eu sei que é a base por causa do ânion OH, hidroxila. Sei que é monobase porque só tem uma, né? Que é como se tivesse um. O potássio, vamos saber se ele é forte ou não. No slide anterior, falou para ser forte, ele tem que ser da família 1, do grupo 1 e grupo 2, tá bom? Vou interromper aqui, vamos compartilhar a tabela periódica aqui da internet mesmo. Deixa eu ampliar. Bom, qual que é o grupo 1, o grupo 2 da tabela? Aqui, ó, tá bom? Grupo 1, 2, né? Grupo 13, 14, 15, 16, agora se lê assim. Antigamente, quando eu tava aí no terceiro ano que nem vocês, era família, tá bom? Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Então, tem ainda, a maioria hoje em dia é tudo falando de grupo, tá bom? Mas tem alguns exercícios que a gente encontra ainda família, tá bom? E o pessoal aqui rosa é o grupo B. Então, ele falou que para ser uma base forte, tem que estar no metal alcalino, família 1A, ou grupo 1, ou metal alcalino terroso, grupo 2. É a letrinha K, o elemento K, que é o potássio. Então, vou verificar aqui nestes dois para saber se é forte. Opa, achei que é o potássio, tá vendo eu com o mouse? Então, significa, interrompendo, voltando lá para o slide, que é sim uma base forte. Quanto à solubilidade, está falando que ele tem que ser do grupo 1 para ser solúvel. Vamos verificar novamente. Se ele é do grupo 1, potássio, grupo 1, então ele é solúvel em água. Tudo bem? Voltando para o slide. Hidróxido de alumínio 3. Deixa eu aumentar aqui o slide. Tenho aqui o cátion Al, o elemento alumínio, meu ânion OH, que é a hidroxila, que eu sei que é a base já, que determina que este elemento é uma base. Temos o 3 aqui, então eu sei que ele tem 3 hidroxilas, então tribase, tá bom? Alumínio, vamos classificar aí quanto ser forte ou fraco, a dissociação e a solubilidade. Então, voltando, para ser forte, ele tem que estar entre o grupo 1 e 2 da tabela. Voltando para a tabela,
Observem, grupo 1 e 2, aqui, ó, verdinho à esquerda. Tá bom? Vê se tem um alumínio, Al. Não tem. Se não está aqui, ele já é uma base fraca. Voltando para o slide. Tá bom? Tribase e fraca. Para ele ser solúvel em água, tem que ser lá do grupo 1, tá bom? E o hidróxido de amônio, que ele não é. Então, volto lá. Já sei que ele não está aqui no grupo 1, então significa que ele não tem solubilidade em água. Voltando para o slide, estou deixando vocês loucos, né? Então, ele é insolúvel. Tudo bem? Então, preciso aí da tabela periódica para poder estar fazendo os exercícios. Eu queria, Rebeca. É que eu coloquei a tabela periódica da internet. Só puxei aqui rapidinho para poder estar mostrando para vocês. Porque aí na hora você já deixa aberta a tabela periódica, na hora dos exercícios já fica mais fácil. Estou fazendo propaganda da rede, né? Até que poderia, né, mandar assim, né, um combo para eu estar usando durante a aula. Acharia legal. Então, vamos dar continuidade. Falamos da classificação. Deixa eu diminuir aqui, senão não passa. Algumas características gerais das bases. Apresentam sabor cáustico. Estriam a matéria orgânica, deixam vermelha a solução alcoólica de fenolftaleína. Tem uma tabela na apostila falando disso, eu vou mostrar para vocês. Neutralizam ácidos formando sal e água. Foi a primeira coisa que eu falei no início da aula, né? A gente viu a parte dos ácidos, estamos vendo agora a parte da base, então a gente vai ver a reação entre os dois, ácido e base, que eles se neutralizam entre si e formam sal e água, tá bom? Então, essas características das bases. Passei reto. Olha, essas coisas de touch, sabe? Às vezes não é legal, né? Enfim, bases importantes. Vamos falar de algumas bases importantes. Se vocês quiserem anotar aí do lado, tá bom? Hidróxido de sódio, né? Que é a soda cáustica. É um sólido branco, floculado, muito solúvel em água, além de extremamente cáustico. É corrosivo. É usado na desidratação de gorduras, por isso que com ele a gente consegue fazer sabão. Eu fiz sabão aqui em casa, com o 6º ano, né? Que lá no laboratório eles aprendem a fazer sabão. Se vocês eram do Adélia, vocês também fizeram. Então, eu comprei hidróxido de sódio, tá bom? Utilizei na desidratação de gordura, eu utilizei o óleo de fritura usado, tá bom? Fiz experimentei com a reciclagem do óleo e aí teve essa desidratação, tá bom? E aí fiz o sabão aqui em casa. Então, é muito utilizado para fazer sabão. No branqueamento de fibra celulose, na fabricação de sabão, como está escrito aqui, detergente e como desentupidores de ralos e esgotos, né? Está escrito aqui, sabões e detergentes são chamados de agentes tensoativos e possuem caráter básico. Ou seja, se eu medir o pH, tá bom, na fitinha de pH vai dar lá básico. Qual que é o valor dos parâmetros de pH? O 7 é neutro, abaixo de 7 ácido, acima de 7 até 14 básico, tá bom? Para quem não lembra. Agora eu quero passar uma briga com esse computador. Outra base importante é o hidróxido de cálcio. Vou aumentar aqui um pouquinho. Né? Conhecida como cal apagada, aqui verde, hidratada ou extinta. É uma suspensão aquosa de aparência leitosa, né? Que nem o hidróxido de magnésio, sabe? Provavelmente vocês têm em casa, o pai de vocês, a mãe, aquele leite de magnésia. Então, leitosa daquele jeito. Obtida a partir do óxido de cálcio, cal virgem. É usado na caição de paredes e muros, na neutralização de solos ácidos, né? Neutralização, lembre-se, para ocorrer a neutralização, eu tenho que utilizar um ácido e uma base, tá bom? Então, eles reagem entre si, neutralizam, tá bom? E na fabricação de doses, aqui, ó, tá falando que ele é partido do óxido de cálcio, reage com a água e aí obtém essa base, tá bom? Hidróxido de cálcio.
Outra base importante, como eu mencionei agora para vocês, né, do leite de magnésia, hidróxido de magnésio, tá bom? MgOH2 é uma suspeição também leitosa, como eu mencionei do hidróxido de cálcio, obtida a partir do óxido de magnésio. É usado como antiácido estomacal e também como laxante, né? Então, a gente está sentindo aquela acidez no estômago e tal, a gente pega uma colherzinha de sopa de hidróxido de magnésio, toma, nosso estômago já é ácido, libera a substância ácida, o hidróxido de magnésio é a base, jogo lá dentro do meu organismo, eles neutralizam, tá bom? E aí eu paro de sentir aquela queimação. Agora, isso é uma colher de sopa. Agora, se eu tomar 3, 4, né? Se eu quiser ficar fitness, emagrecer, aí eu vou, né, no banheiro que nem princesa, né? Serve como laxante também, tá bom? Desregula lá, tudo lá dentro. Então, MgOH2, hidróxido de magnésio, né? Que tem uma reação dele e está escrito em vermelho. Antigamente era aplicada nas axilas, uma curiosidade, para impedir a ação dos ácidos que causam odores indesejáveis, porque, né, são os ácidos que causam aí o cheirinho, né, indesejável na nossa axila. Hoje a gente utiliza, né, o desodorante. Então, passava-se antigamente o leite de magnésio, é uma curiosidade. Deixa eu passar o próximo slide. Eu acho que é o mesmo. É o mesmo. E é isso, vou compartilhar agora para vocês a apostila. Calma aí, essa não é apostila. Só verificar aqui do lado de fora. Onde está a apostila? Achei. Compartilhar a apostila. Então, resumindo tudo isso que eu passei na slide para vocês, vamos aí na aula 18 e 19, a frente A, tá bom? Página 110, a página da apostila espelhada tá igual aqui. Temos aqui base, toda substância de solução aquosa, ou seja, né, na presença da água, libera íons OH, tá bom? Que é o ânion, a hidroxila como único ânion. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Mostrando aqui, falando que são geralmente compostos iônicos, a fórmula geral, tá bom? O elemento na frente, a hidroxila atrás, tá bom? O elemento é o CAT, a hidroxila é o ânion, o OH. Falando aqui um pouquinho da dissociação iônica, falando do que eu falei para vocês escreverem da amônia aí, tá bom? A base molecular, que é a única base molecular, tá bom? Que forma o hidróxido de amônio. Nomenclatura, né? Como que eu faço o nome da base, né? Eu utilizo hidróxido de e nome do CAT. O nome do CAT é o nome do elemento, tá bom? Então, temos exemplos aqui, como eu mencionei no slide, hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, hidróxido amônio, tá, gente? NH4 é amônio, NH3 é amônia, hidróxido de ferro 3. A classificação, tá bom? Monobase, dibase, tribase, tetrabase, solubilidade em água, que vocês vão precisar aí saber pela periódica para fazer exercício. Tá falando aqui, ó, solúveis do grupo 1 e o hidróxido de amônio, insolúveis as demais, ele deu até uns exemplos daqui, né? Caí, pessoal. Eu caí, mas eu estou aqui. Voltei. Voltando aqui à apostila. Eu acho que eu estava lá embaixo. Acho, não tenho certeza. Falei da solubilidade em água, tá? Tudo que a gente viu no slide. Força, né? Base forte e fraca. Forte é solúvel. Quem me chama? Ah, é o Lucas do suporte, que eu avisei. Lucas, caí! Já tô aqui, Lucas. Já voltei. Obrigada. Responder o Lucas, ele está sempre aí a pontos nos ajudando os professores, todo mundo. Então, voltando, bases solúveis forte, insolúveis fraca,
E aqui é a tabela do indicador ácido-base, tá bom? Temos aqui 4 indicadores: fenolftalina, tornazol azul, tornazol rosa e azul de bromotimol. E aí no meio ácido, ou seja, quando está na presença mais ácida, né, abaixo de 7, esse aqui é meio ácido. Neutro é o 7, tá bom? Escala do pH. Acima de 7, meio básico, tudo bem? E a coloração que ele fica, ok? Então, é isso a nossa aula. Vou encerrar aqui. Já deixem preparado aí a apostila do lado. Vamos fazer os exercícios dessa aula. Deixem também aí aberto a tabela periódica, tá bom? Para a gente procurar na tabela os elementos. E eu volto aí em breve, daqui a pouquinho, para a gente estar finalizando. Tá bom, terceirão? Obrigada!